Gálatas 5, a partir do versículo 1, mas nós começaremos a meditação no 7. Diz assim, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. 3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Versículo 5: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque nós, vou ler de novo, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Agora sim, o versículo que a gente vai começar nessa noite. 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vamos parar aqui, depois a gente continua. Então, como eu disse, Paulo está exortando a igreja dos Gálatas que eles tinham sido libertos por Cristo. Eles foram libertos da opressão, da escravidão, do pecado, da condenação, de tudo aquilo que não convém. E ele disse: vocês foram libertos, no versículo 1, para viver uma vida de liberdade. E de manhã nós falávamos isso, que às vezes as pessoas acham que esse contexto não se aplica na sua vida, mas infelizmente muitas igrejas evangélicas têm tirado o povo de um tipo de opressão de droga, de promiscuidade, de espiritismo, de deuses estranhos, e tem trazido o povo para viver dentro da igreja um outro tipo de escravidão. Escravidão à religião, escravidão ao pastor, escravidão à igreja evangélica, escravidão a ritos, escravidão financeiramente. Infelizmente, muitos líderes evangélicos têm feito isso. O povo tem sido liberto por Jesus e a igreja tem colocado um outro jugo. Eu disse que isso não é correto. E aí, Paulo vem a todo momento explicando que isso não era certo, e ele agora vai encerrar esse tema. A partir da próxima pregação, ele vai mudar um pouco o foco, mas ele vai encerrar esse tema direcionando toda a sua força contra essa perversão que estavam fazendo com a igreja dos Gálatas. Então ele começa o versículo 7 dizendo assim: vós corrieis bem. Paulo usa uma metáfora e ele compara a vida cristã a uma corrida, a uma prova, a uma corrida mesmo, um esporte. E ele diz: olha, vocês começaram bem, vocês corriam bem, vocês tiveram um início maravilhoso, vocês tiveram uma largada surpreendente, mas o que está acontecendo agora com vocês? Paulo diz: olha, algo está errado, vocês corriam bem, quem vos impediu? Quem vos atrapalhou? Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Naquela época, só podia participar de provas de qualquer tipo de esporte, quem era um cidadão grego pleno, quem era um cidadão grego livre. E Paulo está dando a entender o seguinte: olha, quando você se torna um cidadão dos céus, quando você é adotado por Deus, quando você é nova criatura, quando Deus te chama pelo nome, Ele também te dá o direito de correr uma corrida, sendo que essa corrida agora é a corrida rumo ao céu. Essa corrida é a corrida da verdade, essa corrida é a corrida da santidade, é a corrida da vida cristã, é a corrida onde você enfrenta obstáculos, enfrenta barreiras, enfrenta tentação, provação, enfrenta problema. É a corrida onde, se você der mole, olhar para a direita ou para a esquerda, você perde o rumo. É a corrida onde você olha para o autor e consumador da sua fé e segue dia após dia. Então Paulo está dizendo: olha, vocês começaram bem, mas algo os impediu. Paulo sabia o que era, Paulo sabia quem é, mas Paulo faz uma pergunta retórica. Ele diz: quem vos impediu de continuar a obedecer? O que Paulo está dizendo é: em algum momento algo impediu de vocês continuarem
no caminho da graça, no caminho da liberdade, no caminho de Cristo, e vocês, pior, foi o que Paulo disse lá nos versículos que a gente pregou de manhã, estão colaborando, estão aceitando que isso aconteça. E aí falamos sobre isso de manhã, falei sobre isso no início da pregação. Irmãos, é triste ver que isso é mais comum do que parece. Todos nós, falei isso de manhã e repito, conhecemos alguém que começou bem, conhecemos alguém que começou a 100 por hora, conhecemos alguém que deu frutos, que teve uma mudança drástica na sua vida, que realmente você viu Deus operar na vida daquela pessoa e que a transformação foi visível. Mas com o passar do tempo, algo começou a impedir que essa pessoa obedecesse, continuasse a obedecer a verdade, porque Paulo diz: vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? E as pessoas vão deixando de obedecer a verdade. Então, irmãos, é mais comum do que se pode imaginar, e é uma verdade que a gente tem que tomar cuidado, porque como eu disse antes de começar o culto, a pregação, quem pode garantir que daqui a alguns anos estará aqui? Quem pode garantir que daqui a uns meses estará aqui? Quem pode garantir que é bom o suficiente, forte o suficiente para resistir a todas as armadilhas de Satanás? Ninguém pode, mas dentro de nós há um que pode. Dentro de nós existe aquele que, se for constantemente buscado, procurado pelo nosso ser, vai nos garantir força para que nós venhamos a resistir a esses momentos. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Mas se depender de nós, com certeza, não teremos condições. E mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai nos impedir de seguir o caminho. Versículo 8, Paulo segue e diz assim: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então Paulo diz assim: olha, essa influência, esse falar manso, essa oferta que estão fazendo para vocês, esse banquete, esses manjares que estão sendo colocados diante de vocês, não vem daquele que vos chama. E é interessante, porque normal seria o apóstolo Paulo dizer: não vem daquele que vos chamou, porque os Gálatas já haviam escutado o Evangelho, já tinham se convertido, confessado Jesus, tinham começado a correr bem, contudo agora não mais estavam. E aí o apóstolo Paulo faz questão de dizer: olha, o Deus que vos chamou é o mesmo que continua chamando hoje. Então Paulo diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ou seja, o mesmo Deus que chamou a mim e a você lá no dia da nossa conversão, o mesmo Deus que fez com que eu e você dobrássemos o nosso joelho, entregássemos a vida a Ele, é o mesmo Deus que chama hoje, é o mesmo Deus que chama a cada manhã, é o mesmo Deus que chama a cada domingo, mesmo quando a gente não quer vir, é o mesmo Deus que chama quando o inimigo está no lado aqui, sussurrando. É o Deus que chama no outro e diz: ei, tu é filho, não é por aí, isso não convém para você. Então, o mesmo Deus que chamou é o Deus que chama dia após dia, quando a gente para de caminhar, quando a gente se desvia, quando a gente tropeça, quando a gente desanima e quando a gente para. Nada mudou. Ele é o mesmo Deus que chamou e vai continuar a nos chamar pelo nome até que Ele venha. Então Paulo diz: olha, essa persuasão não vem de Deus, não vem daquele que começou a boa obra, não vem daquele que vos coloca de pé todos os dias, não vem daquele que te dá o fôlego de vida, não vem daquele que acrescenta fé no seu coração, porque até isso é dele. Não vem, vem do inimigo. Então todas as vezes que a gente começa a dizer não para a verdade, todas as vezes que a gente começa a dizer não para o caminho, todas as vezes que a gente para de percorrer o caminho de Deus, a gente está dizendo sim para Satanás. A gente está dando ouvido para os enviados, assim eu posso dizer, para os anjos caídos de Satanás. Todas as vezes que a gente dá ouvido para aquilo que não é a voz de Deus, pode ter certeza, a gente está saindo do caminho da verdade e passando a ouvir a voz da mentira. A voz de Deus, irmãos, não confunde. A voz de Deus não nos faz se perder. A voz de Deus jamais nos tirará do caminho. Deus jamais vai contradizer a tua palavra. Deus jamais vai permitir
que a voz dele nos faça sair do seu caminho. Pelo contrário, a sua voz sempre nos fará voltar e nos aproximar cada vez mais do caminho dele, porque esse é o intuito. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu até brincava, sábado eu cheguei lá na reunião da associação antes, né, do pastor Hamilton e dos outros irmãos, e eles tinham me mandado uma mensagem: pastor, quer que a gente te espere na serra para o senhor não se perder? E eu cheguei lá antes deles. Eles tinham saído daqui a princípio meia hora antes de mim. Aí eu falei: pastor Hamilton, a Bíblia diz que a ovelha segue o pastor, é o senhor que tinha que me seguir. Aí ele ficou rindo: o senhor tinha que me seguir, não me seguiu, chegou meia hora depois de mim. Então, queridos, a ovelha escuta a voz do pastor, ainda que por um leve momento. Eu confesso que a gente possa ouvir a voz um pouco mais baixa. Confesso que algumas coisas acontecem na nossa vida e fazem com que às vezes a voz de Deus fique um pouco mais distante. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma verdade para a minha vida e para a sua vida: aquele que vos chamou é o que vos chama hoje, e é o que vai chamar amanhã, depois da manhã, independente de onde você esteja. O profeta diz: se eu boto a minha cama no mais... Eu me emociono. O profeta diz: se eu boto a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. Tem noção disso? Se você pegar a tua cama, descer o mais profundo abismo e falar: eu vou me enterrar aqui, porque eu não quero mais viver, Deus vai dizer: vem. Ele chama. Isso é um negócio muito doido. Um negócio muito doido. Todo o ensino bíblico, tudo aquilo que é falado na igreja, tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que você tem vivido, tem que passar pelas Sagradas Escrituras, porque se for de Deus, a voz dele vai confirmar. Se não for de Deus, pode ter certeza que o Espírito vai testificar no seu coração. Tudo aquilo que sutilmente te afasta da palavra de Deus, tudo aquilo que de forma muito sutil, muito sábia, ainda que belo, ainda que prazeroso, ainda que bonito, ainda que desejoso, te afasta dos caminhos da verdade, pode ter certeza, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Não vem. Versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo agora usa um provérbio, um dito proverbial, que ele também fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você for voltar aqui a alguns capítulos, em Mateus 16, Jesus vai dizer que o fermento é símbolo da hipocrisia. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o fermento também é símbolo da falsa doutrina. No mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, vai dizer que o fermento, ele também é símbolo do pecado. Então, Paulo está dizendo: olha, cuidado, porque a falsa doutrina, cuidado porque a heresia, cuidado porque a sedução, cuidado porque Satanás nunca vai vir escancarado, ele sempre vai vir de forma sutil como um fermento, que ainda que a menor quantidade que seja, lançado na massa, logo logo toma conta de toda a massa. Ainda que uma pequena porção seja colocada, nenhuma parte da massa ficará sem o fermento. Ou seja, é algo que a princípio parece inofensivo, é algo que a princípio é aquela frase, né, de muitos jovens e de muitos adolescentes: não tem nada a ver. Mas esse não tem nada a ver vai escancarar a porta para que problemas infinitamente maiores venham a acontecer. Tudo começa, e na verdade é isso, né? Com certeza você já teve essa experiência, como eu também já tive, ninguém aqui é santo, mas a verdade é que tudo começa com um pecado pequeno. A verdade é que toda grande queda começa com um pequeno tropeço. Ninguém começa escancarado, ninguém começa perdendo a linha da noite para o dia. A verdade é que pequenas brechas, pequenas exceções, pequenos, como o Guilherme falou aqui de manhã, pequenas negociações vão sendo feitas com Satanás. A gente vai abrindo mão de alguns valores, de alguns princípios, de algumas verdades que a gente aprendeu há muito tempo atrás no Evangelho, e quando a gente percebe, a gente já escancarou a porta da nossa casa, do nosso coração, da nossa alma, para que o inimigo entre e faça bagunça. Então Paulo diz: um pouco de fermento, é um pouco. Ah, pastor, é só um detalhezinho. Cuidado, irmãos, naquilo que a gente puder ser zeloso, naquilo que a gente puder redobrar o cuidado,
naquilo que a gente puder vigiar 24 horas, a gente deve fazer. Não chamo, né? E nem incentivo ninguém aqui a se tornar um religioso bitolado, porque não somos. E nem desejamos ser religiosos, bitolados, que vivem afastados do mundo como se fôssemos, monges. Pelo contrário, somos pessoas comuns, temos vidas sociais, frequentamos lugares comuns, gostamos de coisas que o mundo nos proporciona que são boas, mas a pergunta é, até onde convém? Até onde não se torna pecado? Até onde não nos afasta dos valores cristãos? Se não nos afasta, irmãos, que bênção, vamos usufruir de tudo aquilo que podemos, porque tudo aquilo que é bom, já falei aqui, vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus, já não faz nada que é bom. Mas cuidado, porque se inclusive aquilo que é bom tem nos afastado do caminho de Deus, pode ter certeza que é fermento. Pode ter certeza que é um pouquinho só de fermento, e quando a gente menos perceber, a gente vai estar muito longe dos caminhos do Senhor. E aí Paulo vai perguntar, vocês corriam bem, o que aconteceu? Aí a gente vai lembrar, poxa, foi aquele pouquinho de fermento, foi aquela brechazinha, foi aquela vez que eu negociei, foi aquela vez que eu sentei na mesa e abri mão, foi aquela vez e eu disse que era só aquela vez. Irmão, não sei você, mas eu sou bem honesto, né? Eu já fui muito pecador, ainda sou. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia, Deus me guarda e me protege dos piores pecados. Mas eu cansei de dizer para mim, é só dessa vez. Eu não sei você, eu cansei de dizer. E a verdade é que nunca foi, porque um pouco de fermento tomava conta quando eu via eu estava fazendo. Eu lembro quando eu, já falei isso aqui, eu lembro quando eu entrei para a polícia, eu dizia, eu tinha os maiores sonhos, mas de repente eu comecei a abrir algumas exceções e falar, é só dessa vez, não tem nada a ver, todo mundo faz, e vocês sabem o que aconteceu, um pouco de fermento tomou conta da massa toda, e quando eu vi, as coisas estavam terríveis. Entrei cheio de sonhos, mas comecei abrindo exceção por exceção, comecei negociando, comecei abrindo mão dos meus princípios, achando que nada tinha a ver, porque todo mundo fazia, e o diabo me levou para os piores caminhos. É assim, não muda, não vai mudar, a estratégia dele é a mesma, desde que ele começou a se rebelar contra Deus. Então não se engane. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas hoje que estejam nesse pensamento, pastor, foi só aquela vez, pastor, vai ser só dessa vez, pastor, eu sei o limite. Não se engane, ele vai te seduzir, ele vai te enganar, e quando você menos perceber, você vai estar muito enrolado. E aí, é claro que para tudo nessa vida há solução, a não ser que você morra antes. Mas cuidado, porque cada vez que passa, ele vai tomando mais conta e vai nos prendendo de forma mais poderosa. Eu disse aqui há muito tempo atrás e repito, quem sabe o dia de amanhã? Pastor, amanhã eu me arrependo. Pastor, amanhã eu paro. Quem disse que amanhã você vai estar aí? Queira Deus que você esteja. Oro por isso, como orei no início, pelo meu pai, pelo meu irmão, para que eles estejam vivos até o dia em que se arrependam. Mas quem disse que estarão? Quem disse? Então, irmãos, cuidado, porque o dia de amanhã a Deus pertence, a gente não sabe quando que a misericórdia dele acaba e o juízo começa. Talvez, e eu vivi muito isso, talvez a gente esteja vivendo em pecado e a gente está na fase da misericórdia, mas chega uma hora que o juízo vem e ele não tarda. E uma vez falei isso aqui e repito, se o juízo ainda vier em vida, talvez ele nos quebre, nos humilhe e a gente se arrependa. Mas se o juízo vier na vida eterna, aonde não há mais condições de se arrepender, e aí? Às vezes algumas pessoas ficam extremamente envergonhadas, também já falei isso aqui, e muito tristes, porque o juízo de Deus veio sobre a vida delas, e talvez ela passou uma grande vergonha e todo mundo ficou sabendo. As pessoas deviam dar graças a Deus, porque o juízo veio ainda em vida, e que Deus deu a oportunidade de arrependimento. E se não vier? Vamos seguir, versículo 10. Então, querido, só para fechar, cuidado, coisas pequenininhas, coisas insignificantes podem trazer consequências terríveis e eternas, certo? Não podemos fazer vista grossa para pequenas coisinhas, porque um pouquinho toma conta.
Versículo 10: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo agora, para dar uma animada nos Gálatas, né, porque ele está pegando pesado, ele diz assim: confio de vós. Mas Paulo é Paulo, né? Aí ele coloca entre vírgulas, no Senhor. É tipo assim, eu confio em vocês, mas a minha confiança é no Senhor. Tipo assim, eu confio no Senhor e depois eu confio em vocês, entendeu? Porque assim, eu sei que se depender de vocês, o negócio vai de mal a pior, mas eu confio em vocês. É como se Paulo dissesse assim: eu confio no Deus que começou a obra em vocês, eu confio no Deus que conduz a vida de vocês, eu confio no Deus que vos chama, chamou e continua chamando. Logo, se confio nele, eu confio que vocês não alimentarão nenhum outro sentimento, que essa carta, que essa exortação, que esse aviso, esse alerta vai produzir um efeito. Eu confio que o Espírito Santo que habita em vocês é poderoso. Eu confio que maior é aquele que está em nós do que aquele que está seduzindo vocês. Então Paulo diz: olha, eu confio. E aí eu também quero usar essa passagem para chamar a nossa atenção na responsabilidade que a gente tem diante daqueles que confiam em nós. Talvez você fale assim: ah, pastor, ninguém confia em mim. Mas irmão, não se deixe enganar. As pessoas da nossa família, ainda que não digam isso abertamente, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham com a gente, ainda que às vezes não falem isso, elas olham para a gente e elas criam uma perspectiva de que somos crentes, e temos para com elas uma responsabilidade de perseverar, como disse Paulo no início: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo da escravidão. Ainda que você não se ache um super evangelista, ainda que você não se ache a pessoa mais santa do mundo, ainda que você não se ache a pessoa perfeita da vizinhança, a verdade é uma só, a não ser que você tenha um testemunho contrário. A verdade é, as pessoas sabem que um dia Jesus entrou na sua vida e mudou quem você era e quem você é hoje. As pessoas sabem que você serve a um Deus que é vivo. As pessoas sabem que você tem temor e tremor a esse Deus. Então as pessoas estão te olhando. As pessoas têm uma perspectiva sobre a sua vida. Isso eu estou falando de ímpios. Mas quando a gente olha para aqui, para dentro da nossa igreja, para o nosso ciclo cristão, irmãos, nós contamos uns com os outros. Eu espero de vocês, vocês esperam de mim. Eu espero daqui a uns anos vê-los cada vez melhor, e vocês esperam mesmo de mim. Então, a gente tem uma responsabilidade com aqueles que estão à nossa volta. Nós fazemos parte de um corpo. Já falei isso aqui. E se o dedão do pé inflama, todo o corpo tem febre. Então a gente tem responsabilidade num conjunto. Então cuidado. As pessoas nos observam. As pessoas esperam que a gente continue firme. E é uma decepção muito grande, tanto para aqueles que são irmãos em Cristo, quanto para aqueles que estão lá fora, quando a gente volta para a escravidão, quando a gente volta para o lamaçal, quando a gente dá um testemunho ridículo, quando a gente se comporta como um crente de mentira, um crente de domingo. Então cuidado, o nosso testemunho é uma responsabilidade muito forte, irmãos. Então Paulo diz: eu confio de vós no Senhor, confio em vocês, porque eu confio no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aí Paulo coloca uma vírgula e diz: mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo deixa bem claro que para os falsos mestres, para aqueles que pervertem o Evangelho, para aqueles que seduzem o povo de Deus, inclusive líderes evangélicos, para aqueles que colocam o povo de Deus debaixo de um jugo, para aqueles que pegam um crente liberto e oprimem ele, para aqueles, Paulo diz isso para os fariseus, né? Vocês são a pior raça que tem. Vocês não entram no céu e impedem que outros entrem. É o que tem acontecido em algumas igrejas evangélicas. Os camaradas não entram no céu e criam tantos obstáculos
e impedem outros de entrar. E a gente falava de manhã, Paulo diz: se vocês forem atrás dessas pessoas, vocês se desligarão de Cristo. No versículo 4 ele diz isso. Vocês cairão da graça. Ele diz isso no versículo 4. Então, irmãos, Paulo deixa bem claro, não há dúvida, o juízo de Deus virá sobre a vida daqueles que pervertem o Evangelho e pervertem os crentes. O juízo de Deus virá sobre aqueles que usam da fé alheia para lucrar, para enriquecer, para se beneficiar. O juízo de Deus virá, ainda que momentaneamente, talvez nós não vejamos isso acontecer em vida, como eu disse, talvez melhor fora que acontecesse em vida, para que esses, e aí a Bíblia me permite dizer, irmãos, malditos, se arrependessem. Mas muitos acham que estão passando batido, mas no dia do juízo final, vão ter que prestar contas de Deus sobre cada alma, sobre cada vida, sobre cada vez que perverter o Evangelho. A Bíblia diz que a igreja, eu não gosto muito de usar esse texto, porque tem crente que usa esse texto e começa a se achar muito, mas a Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Deus, a noiva do Filho, a noiva do Cordeiro. Tem noção disso? E tem gente brincando com a noiva do Cordeiro, tem gente brincando com a menina dos olhos de Deus. Sofrerá condenação, mais cedo ou mais tarde. Versículo 11: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo agora está respondendo uma acusação que faziam contra ele. Diziam que Paulo era duas caras, Paulo era falso, que Paulo, quando estava com os gentios, ele pregava um evangelho que não precisava circuncidar. Quando ele estava com os judeus, ele pregava o evangelho da circuncisão. E aí Paulo diz: olha, se eu sou essa pessoa aí que vocês estão dizendo, se eu prego a circuncisão, se eu sou duas caras, então por que eu estou sendo perseguido ainda? Logo, se eu prego circuncisão, o escândalo da cruz foi desfeito. Por que a cruz era um escândalo para os judeus? Primeiro, porque eles não podiam, como a Andréia disse aqui, aceitar um Messias que ia morrer na cruz. Eles esperavam um Messias poderoso, vitorioso, guerreiro, segundo Davi, para subjugar na espada Roma e todos os inimigos de Israel. Primeiro ponto. O segundo ponto, que a cruz se tornava um escândalo para o judeu, é porque quando você pregava que Cristo, e Cristo crucificado somente salva o pecador, não precisa de dinheiro, não precisa de ritual, não precisa de boas obras, não precisa de oferta, não precisa, enfim, de religião alguma. Quando você prega que só Cristo salva e Cristo crucificado, você lança por terra tudo aquilo que o judeu tentava impor às pessoas, que eram os rituais da lei. Então para eles era um escândalo, porque isso simplesmente eliminava a utilidade deles. Então Cristo crucificado era um escândalo. O apóstolo Paulo, em situações em que o princípio elementar do Evangelho, que é Cristo crucificado, Salvador dos pecadores, não estava em jogo, o apóstolo Paulo, ele era muito flexível, muito conciliador. Você vai ver isso em várias passagens do apóstolo Paulo. Mas quando Paulo entendia que Cristo ia ser colocado por terra e que o Evangelho isso aí, vocês entenderam, o Evangelho cairia por terra, Paulo era extremamente inflexível. Paulo era o famoso radical. Paulo não abria mão, e ele está terminando esse trecho de forma muito dura. Então ele diz: olha, vocês são hipócritas, me acusam daquilo que não faço, simplesmente porque para vocês a cruz é escândalo, simplesmente porque para vocês o Cristo crucificado não basta, simplesmente porque para vocês o Cristo crucificado precisa ser acrescentado, simplesmente porque vocês não entenderam que o leão da tribo de Judá também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês não entenderam que o rei Jesus da tribo de Davi também era aquele que viria como servo sofredor,
que iria como ovelha muda ao matadouro e não abriria a boca. É isso que vocês não compreenderam, por isso a cruz é um escândalo. Então Paulo diz: olha, vocês continuam se contradizendo e me acusando daquilo que não faço. Repito o que já disse aqui várias vezes: a pregação das obras, ela satisfaz o ego humano, porque ela diz para você: faz isso e você vai ser salvo. E o que a gente mais quer é fazer alguma coisa, se sentir poderoso. Mas a salvação da cruz diz: você não fez nada, se renda. A salvação da cruz diz: se entregue, aceite Jesus, confesse a Ele como Salvador, chegue a Ele de mãos vazias e diga: Senhor, não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. A salvação da cruz, ela humilha o ego humano e exalta a Deus. Por isso que os judaizantes não queriam essa pregação, por isso que muitos hoje não querem essa pregação, preferem a pregação que coloca o homem no lugar de Deus, e não é isso que o Evangelho nos ensina. Versículo 12, Paulo termina de forma mais dura ainda, dizendo assim: tomara até que se mutilassem os que incitam a rebeldia. No original, os teólogos dizem que Paulo está desejando que aqueles que dão tanto valor para a circuncisão, que é aquilo que a gente conhece hoje como operar a fimose, Paulo diz: olha, se vocês dão tanto valor para esse negócio, faz o seguinte, vai um pouco mais além e se mutila logo de vez, porque assim, quem sabe, isso é, claro, é uma figura de linguagem, vocês não vão gerar filhos para a escravidão. É como se Paulo dissesse: olha, melhor fora que vocês fossem castrados, porque aí vocês param de fazer besteira, de falar besteira e de procriar filhos para a escravidão, porque todas as vezes que alguém escuta vocês e vai atrás de vocês, está se perdendo. Então Paulo é bem duro aqui também. Talvez alguns possam dizer: ah, isso não é um linguajar cristão, ah, Paulo está descontrolado, Paulo está vingativo, Paulo perdeu a noção. Mas irmãos, o que Paulo está revelando aqui, eu sei que é difícil falar isso, porque às vezes a gente vive numa época em que o politicamente correto toma conta de tudo. O que Paulo está mostrando aqui é amor pela igreja, é amor pelo Evangelho, é amor por Cristo, é amor pelos Gálatas que estavam sendo seduzidos e levados de mal a pior. E talvez Paulo esteja lembrando do professor dele. Quem aqui não lembra de Jesus no capítulo 17 de Lucas, quando Jesus diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra grande de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus, sem pecado, o amor, o Filho de Deus, aquele que morreu pelos pecadores, ele disse isso. Então, ao meu ver e ao ver de John Stott, Paulo diz simplesmente aquilo que o coração revela: zelo, amor, fidelidade, temor e tremor. Não foi o próprio Jesus que disse para o Pai: o zelo pela tua casa me consome, o zelo pela tua casa me consome? E aí, já caminhando para o final, eu também acho que às vezes falta um pouco disso. Acredito que a gente não precisa ser ignorante, acredito que a gente não precisa ser mal educado, acredito que a gente não precisa tratar as pessoas de forma grosseira e de forma, enfim, de forma leviana, mas às vezes eu acho que falta zelo no nosso coração pela casa de Deus, pela obra de Deus, pela santidade, pelo Evangelho. E talvez seja por isso que a igreja evangélica brasileira tem caminhado de mal a pior, porque falta zelo, sabe? De novo eu repito, não acho que ninguém precisa ser religioso, não acho que ninguém precisa ser bitolado, não acho que ninguém precisa usar terno e gravata para ser santo, para ter zelo, mas acho que mesmo jovem, mesmo adolescente, mesmo sendo moderno, mesmo tendo uma vida alegre, mesmo vivendo uma vida boa, sabe? A gente pode ter zelo pelas coisas do Senhor, a gente pode ter zelo pela palavra do Senhor, a gente pode ter um coração que queima, que se emociona, que ferve diante das coisas do Senhor. Acho que a gente pode ter as duas coisas. Claro, é necessário maturidade, é necessário busca por isso, porque todo mundo, né, e eu já vivi isso, a gente
É sempre mais fácil viver nos extremos, né, querido? Ou você é extremamente radical, ou você é extremamente relaxado. É sempre mais fácil. Eu sei porque eu já vivi as duas fases, radical e relaxado. Mas o ideal e o principal é que busquemos uma moderação para que a gente viva uma vida alegre, feliz, satisfeito com o que Deus faz pela gente, sabendo que somos livres, que somos filhos de Deus, que a nossa esperança está no céu, que o nosso futuro é garantido, que as bênçãos de Deus são derramadas sobre a nossa vida, que o Espírito Santo nos visita, que Ele nos abençoa, que Ele nos guarda, que Ele nos livra do mal, que o nosso galardão está garantido, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que a gente viva isso de forma plena, mas que ao mesmo tempo a gente tenha zelo, temor e tremor, que a gente tenha reverência pelas coisas de Deus, que quando entrar por essas portas, não porque isso aqui é santo, porque não tem nada de santo nisso aqui, mas quando entrar por essas portas, junto com o restante dos nossos irmãos, a gente entenda que estamos adorando um Deus que é vivo, e isso é de verdade, que estamos prestando culto a um Deus que está aqui presente, está presente, porque senão, irmãos, não faz nem sentido eu vir para cá domingo após domingo, eu vou virar um profissional, vocês vão virar meus patrões, eu vou virar um empregado, e isso vai se multiplicando, a ponto que a gente vai virar um monte de religioso, um monte de gente que vem para cá e não consegue entender que temor, tremor, reverência e paixão tem que acompanhar a nossa vida até que Jesus volte, até que Ele volte. Eu sei que não é fácil viver isso, porque eu já vivi fases diferentes na minha vida, mas eu sei que é possível. Então eu quero terminar dizendo, irmãos, você é livre, mas você é livre para viver de acordo com a vontade de Deus, adorando, bendizendo e servindo o nome dele. Vamos terminar. Algumas aplicações rápidas. Primeira, siga a verdade, pois a vida é uma corrida. Siga o caminho da verdade, porque a vida é uma corrida e ela não para. Talvez você pare na corrida, talvez você fique para trás, mas o tempo passa, a vida passa, as oportunidades passam. Então corra, siga o caminho da verdade, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, não olhe para trás. Talvez se você der uma olhadinha para trás, é só para se lembrar de onde Deus te tirou, e olhe para frente de novo e continue correndo. Não pare de correr. Talvez dê uma paradinha só para pegar alguém pelo meio do caminho, coloca no meio da estrada e corre junto, mas não pare de correr, porque a vida é uma corrida e ela não para, certo? Segundo, siga a verdade, pois o falso ensino não vem de Deus. Ele pode agradar, ele pode seduzir, ele pode dar prazer, mas o falso ensino não vem de Deus. Se está nos afastando da santidade, não siga, siga a verdade. Terceiro, siga a verdade, pois um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Siga a verdade, pois um pecadinho só vai abrir a porta para que amanhã ou depois você nem mais se conheça. Nem mais se conheça. Vai chegar um ponto, porque eu já me vi assim, e digo com autoridade, você vai dizer, como eu cheguei aqui? Como eu vim parar aqui? Você vai perguntar, eu comecei com um pedacinho, como eu vim parar aqui? Porque um pouco de fermento levedou toda a massa, fez um grande estrago. Quarto ponto, siga a verdade, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, os falsos mestres serão julgados. Não dê ouvido a eles, não dê ouvido à mentira, porque o pai da mentira é Satanás. E o último, para terminar, o apóstolo Paulo disse que a cruz é escândalo para os judeus, mas para a gente, vamos ler o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz assim, 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 24, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e aí ele diz, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, lembra que ele disse lá, aquele que vos chama, aquele que vos chamou, então ele diz, é um escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Vamos orar?